Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 25. Davi, com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de Jedutum, o pai deles, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes eram filhos de Emã, o vidente do rei, os quais lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão dos seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e os seus parentes, todos capazes e preparados para cantar ao Senhor, totalizavam 288. Então lançaram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes as suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A segunda para Gedalias, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A terceira para Zacur, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A quarta para Isri, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A quinta para Netanias, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A sexta para Buquias, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A sétima para Jezarela, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A oitava para Jesaías, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A nona para Matanias, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 10ª para Simei, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 11ª para Azarel, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 12ª para Razabias, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 13ª para Subael, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 14ª para Matitias, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 15ª para Jeremote, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 16ª para Hananias, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 17ª para Josbecasa, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 18ª para Hanani, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 19ª para Maloti, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 20ª para Eliata, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 21ª para Rotir, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 22ª para Gidalti, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 23ª para Maaziote, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 24ª para Romantiezer, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. 1 Crônicas, capítulo 26.
Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo. De fato, Deus havia abençoado Obed-edom. Semaías, o seu filho, também teve filhos que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Elzabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos estes foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Ao todo, foram 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Oza, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe pelo seu pai, mesmo não sendo o primogênito, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Ao todo, os filhos e parentes de Oza foram 13. Estas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriam tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como os seus parentes. Lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e idosos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então, lançaram sortes para o seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom, a do depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salequete na rua de cima saiu para Supim e Oza. Os guardas ficavam um ao lado do outro. No leste havia 6 levitas por dia, no norte 4 por dia, no sul 4 por dia, e nos depósitos 2 de cada vez. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram estas as divisões dos porteiros, descendentes de Corá e Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeieli e os seus filhos Zetã e Joel, o seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Izar, de Hebron e de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Os parentes dele, por parte de Eliezer, foram o seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicre, o trisavô de Selomite. Selomite e os parentes dele estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. Selomite e os seus parentes também eram responsáveis sobre todas as dádivas consagradas por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. Dos filhos de Izar, Kenanias e os seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asábias e os parentes dele ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo, eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Gerias foi o chefe delas.
No 40º ano do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebrom encontraram-se homens capazes em Jazer de Gileade. Jerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei, nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. 1 Crônicas, capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100. Oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército que se revezavam mensalmente durante todo o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens, para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Auí. Miclote era o líder dessa divisão de 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe dessa divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Amizabade, o seu filho, estava encarregado dessa divisão. O quarto, para o quarto mês, foi Azael, irmão de Joabe. Zebadias, o seu filho, foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens nessa divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samute, o israelita. Havia 24.000 homens nessa divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, o filho de Iques, de Tecoa. Havia 24.000 homens nessa divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi Elês, de Pelom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai, de Uzate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens nessa divisão. O nono, para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O décimo, para o décimo mês, foi Maarai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens nessa divisão. O 11º, para o 11º mês, foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O 12º, para o 12º mês, foi Eldai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens nessa divisão. Estes foram os líderes das tribos de Israel. De Ruben, Eliezer, filho de Zicre; de Simeão, Cefatias, filho de Maaca; de Levi, Asabias, filho de Quemuel; de Arão, Zadoque; de Judá, Eliú, irmão de Davi; de Issacar, Onri, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naftali, Jeremote, filho de Asriel; dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias; da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; da outra metade, da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; de Benjamim, Jaziel, filho de Abner; de Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes foram os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas.
Zabdi de Sifá estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Hanã de Gederá estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitrai de Sarom estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Sarom. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos estes eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era homem de confiança do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Novo Testamento. João capítulo 9, versículos 1 ao 23. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: Sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse. Então levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim, houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: Este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam: Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele já tem idade e pode falar por si mesmo. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde.
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.